Olá, quero saudar a amada família Betel com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E gostaria de aproveitar essa oportunidade para nós meditarmos um pouco sobre um tema muito interessante que a palavra de Deus nos propõe, que é transformados segundo Jesus é. Esse tema ele é inspirado numa questão que às vezes vem na nossa mente. Qual será o propósito de Deus para a minha vida? O que será que Deus deseja de mim? O grande propósito de Deus para a minha vida. E nós podemos pensar em muitas coisas quando a gente pensa acerca desse assunto. Porém, se nós formos verificar na Bíblia, olhar o que a palavra de Deus diz, a gente nota que o propósito de Deus na nossa vida não tem a ver com a profissão. Afinal de contas, uma profissão você exerce durante 30, 35 anos, 40 anos. E aí? Você vai viver mais do que isso? Viver muito mais do que isso com a graça de Deus. E aí, como ficou o propósito de Deus na sua vida? Ah, mas então é casar e ter filhos. E é isso? E se você não casar, está descumprindo o propósito de Deus? Qual é o grande propósito de Deus para a vida de cada um de nós? Essa pergunta ela é respondida pela Bíblia. Ela diz, por exemplo, respostas para isso em Romanos e em Efésios. Nesses livros e em outros locais, você percebe que o grande propósito de Deus para a nossa vida é nós sermos transformados segundo aquilo que Jesus Cristo é, segundo Jesus é. Por exemplo, Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29 diz que os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Aqui não está falando de quem vai ser predestinado para ser salvo ou não. As pessoas gostam muito de discutir sobre isso às vezes. Aqui está falando o seguinte, que todo crente está predestinado por Deus, todo crente verdadeiro, a ir sendo transformado segundo a imagem de Jesus, para se tornar mais parecido com o que Jesus é. Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 13, diz que Deus mesmo, Jesus mesmo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Aqui está então o grande propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida: sermos transformados segundo Jesus é. Naturalmente, não é segundo a divindade de Jesus, nem tem a ver com a aparência física de Jesus. Com o que é que isso tem a ver então? Isso tem a ver com o caráter de Jesus, com a maneira como Jesus agia, como ele se comportava quando nos dias de sua carne. Mas isso é impossível para nós. Jesus era de uma expressão de amor, de mansidão, de carinho, de enormes. Como é que a gente fica? A Bíblia diz que isso é impossível para nós. Porém, Deus, por meio do seu Espírito, vai nos transformando para nos transformarmos segundo Jesus é. Diz assim, segundo Coríntios capítulo 3, versos 16 e 18. Mas, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado e todos nós, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados pelo Espírito, segundo a imagem de Jesus. E se você for olhar quais são as características de Jesus, como é que Jesus se expressava, o que é que ele expressava no seu caráter, você vai perceber aquilo que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Lá em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Estas são as características dessa coisa tão maravilhosa chamada fruto do Espírito. E ela começa com amor. O que é amor no conceito bíblico? O que vem a ser amor? Às vezes as pessoas falam do amor dizendo, o amor é lindo, o amor é maravilhoso, mas isso não responde nada. Isso não explica. Trocar a explicação por adjetivos não é válido. Amor tem um sentido bíblico muito claro. No sentido bíblico, é que amor
apesar de envolver a ideia de simpatia ou afeição, ele significa basicamente a decisão de querer o bem do outro e fazer o que for preciso para que esse bem se realize. Se o outro merece ou não ser amado, isso não vem ao caso. Foi assim que Deus nos amou. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho. É assim que Deus mostra para nós o seu amor. E é assim que nós temos que mostrar o nosso amor para com outras pessoas. Não importa se merece ou não. Amor no sentido bíblico não é uma emoção, é uma atividade. Amor envolve ação. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que manifestar amor, senão o amor não é verdadeiro. Isso não é fácil de nós compreendermos. Não é fácil de nós compreendermos, porque a gente está associando sempre amor à ideia de emoção, de sentir. E a Bíblia não se importa tanto com o que você sente, ela se importa com o que você faz, com o que você obedece. Algumas pessoas dizem assim, mas o que importa é o coração. Não, isso não é verdade. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Jesus uma vez contou inclusive uma parábola de um filho que tinha recebido uma ordem e disse que ia cumprir e não cumpriu. E o outro que recebeu a ordem semelhante disse que não iria cumprir, mas depois foi. E Jesus perguntou, qual dos dois é que fez a vontade do Pai? Essas coisas assim nos levam a concluir que amor no sentido bíblico é fazer o que é preciso para se realizar o bem do outro. Claro que o bem do outro nem sempre é aquilo que o outro quer, é o bem. O bem do outro não é aquilo que é bom para mim, é o bem dele. O bem tem a ver com Deus, com a personalidade de Deus, daquilo que Deus deseja para as pessoas. O bem se realizar na vida das pessoas. É isso que nós entendemos pela palavra de Deus. Esse problema é complicado, essa questão é complicada, porque amar implica em desprendimento, de abrir mão dos próprios interesses. Eu tenho amor pelas pessoas? Tenho, mas às vezes meus interesses falam tão alto que meu amor vacila. Isso acontece. Às vezes a gente fica acomodado. Amor é desprendimento. É um pai e uma mãe se levantarem de madrugada para trabalhar ou alimentar os filhos. Gostando ou não gostando, querendo ou não. Isso é amor. É quando você se abre mão de seus próprios interesses para realizar o bem do outro. O segundo aspecto do fruto do Espírito é alegria, gozo. Isso é um regozijo espiritual. A alegria é um estado de graça, de bem-estar espiritual que resulta da nossa comunhão com Deus. E isso só pode ser alcançado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Romanos 15:13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz pelo poder do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo que nos dá alegria, que nos confere alegria. E aqui você tem que distinguir alegria de prazer, de euforia, de felicidade. Essas são outras coisas. O prazer, por exemplo, ele é momentâneo, é puramente sensorial, é físico. A alegria não, a alegria possui um caráter de plenitude, de integrar todo o seu ser. Você tem um prazer de alguma coisa, de comer uma boa comida, aquilo é físico, isso não é alegria. O prazer é motivado externamente, está ligado a alguma coisa externa, como por exemplo um time marcar um gol e você ficar vibrando com aquilo ali. Mas se o outro time marcar um gol, 2 gols, 3 gols, o seu time perde e a alegria foi para onde? Não, isso não é alegria. Isso é momentâneo, é apenas prazer. A alegria também não tem a ver com euforia, com estar pulando, ou porque o time fez o gol, ou porque conquistou alguma coisa. Essa animação, esse entusiasmo, esse arrebatamento, isso não é alegria, isso é euforia. Isso faz parte, é bom, mas a Bíblia vai além. O que Deus tem para nós é mais profundo. E às vezes a euforia se deve a uma ilusão. Isso pode ser problemático. A alegria que vem de Deus, não. Ela é verdadeira.
é calcada na personalidade de Deus, no caráter de Deus, ela é verdadeira, é eterna. A alegria também não pode ser confundida com felicidade. Por quê? Porque a felicidade depende do equilíbrio agradável das circunstâncias. A nossa felicidade ela depende de uma série de coisas externas. Se a vida está equilibrada, se as pessoas estão com saúde, se há recursos necessários, tudo isso é que vai deixar lugar para que a felicidade se manifesta. A alegria não. A alegria ela tem a ver com bem-estar íntimo, alguma coisa que está dentro de você, um bem pessoal, alguma coisa dentro da sua personalidade que ninguém pode arrancar, ninguém pode tirar. Aquilo é seu. Você pode até estar sendo torturado, mas não vai abrir mão da sua alegria. Nós temos bens reais, coisas reais, cuja posse nos dão alegria. Por exemplo, nosso nome está escrito no livro da vida. Nós temos a vida eterna. A Bíblia diz que Deus controla os detalhes da nossa vida. Nada na nossa vida está acontecendo por acaso. Deus controla cada circunstância, cada ocorrência, de tal maneira que a gente possa ir realizando os planos dele, ir realizando os bons propósitos que ele tem para cada um de nós. Isso tudo nos dá alegria. Foi por isso que Jesus pôde sentir alegria quando estava prestes a entregar a sua vida. A Bíblia diz que Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. É por isso, a posse de tanta coisa maravilhosa é que fazia com que Paulo, prestes a ser executado, sentisse alegria. Ele diz lá em Filipenses 2, 17 e 18, aliás, aqui não é prestes a ser executado, ele estava na prisão em Roma. A execução dele aconteceu mais adiante, mas ele estava preso. E ele diz assim lá em Filipenses: entretanto, mesmo que eu esteja sendo oferecido por liberação sobre o sacrifício, a serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Ou seja, Paulo diz assim, eu estou preso aqui, tudo bem, por causa da fé, mas isso está trazendo benefício para vocês, isso me dá alegria. Jesus disse que ele nos falou as suas palavras para que nós sentíssemos alegria. Ele disse assim, tenho-vos dito essas coisas para que meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Jesus tem alegria para lhe proporcionar, uma alegria permanente, uma alegria duradoura. Ele também tem paz para nos dar, que é o terceiro aspecto do fruto do Espírito. Essa paz é uma tranquilidade interior perfeita, independente das circunstâncias. Essa paz aqui só Jesus pode dar. Não é? Ou seja, ela é alguma coisa que, mesmo que esteja tudo bagunçado ao nosso redor, nós estamos agitados, tomando providências, mas o coração está tranquilo. Por quê? Porque Deus está no controle. Eu sou filho dele. Não há razão para que eu me desespere, para que eu fique agitado a ponto de perder a tranquilidade interior. Eu estou até agitado, mas a tranquilidade está comigo. E às vezes a tranquilidade interior é tão grande que se reflete do lado de fora. E alguém pode perguntar, você não está esquentando a cabeça? Você não está vendo o que está acontecendo? Foi o que aconteceu com Jesus durante a tempestade. Jesus dormia com a cabeça apoiada no travesseiro e os discípulos aflitos, apreensivos. Havia ali umas 12 pessoas naquele barco, 13 pessoas, talvez mais. Mas Jesus era o único que estava tranquilo. Por quê? Ele sabia que o Pai estava no controle. Meu querido Jesus, meu querido irmão, Jesus está no controle da sua vida. Jesus está fazendo com que você tenha um segmento de vida, uma normalidade para atingir os propósitos de Deus. A Bíblia diz que essa paz é sobrenatural, que ela é tão grande que é como se fosse uma sentinela guardando o nosso coração. A Bíblia diz que lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele continua e diz assim, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará vosso coração e a vossa mente
em Cristo Jesus. A paz de Deus como uma sentinela, Deus lhe guardando. Um outro aspecto maravilhoso do fruto do Espírito é a longanimidade. Longanimidade significa literalmente um ânimo longo. É quando o ânimo para enfrentar as tribulações, os problemas, ele é prolongado. O ânimo é prolongado pelo amor. Isso é ser perseverante, é ser paciente, tardio para irar-se, suportando as tribulações e as dificuldades, sem murmuração ou desespero. Isso é a longanimidade. Deus quer nos dar essa espécie de ânimo que se estende. Foi isso que Jesus teve quando ele sofreu, conforme Pedro explica, que Cristo também sofreu em nosso lugar, deixando o exemplo para seguirmos os seus passos. Diz assim, que quando ele sofria, ele entregava-se àquele que julga retamente. O Espírito Santo vem trabalhar na nossa vida para nós desenvolvermos a longanimidade. Ou seja, você vai facilitar as coisas para que Deus lhe dê um ânimo longo? Ou vai ficar reclamando? Se você quiser se controlar mais um pouco, o Espírito Santo vai trabalhando em você e vai lhe dar ânimo. É o que Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2, que a gente foi chamado para se comportar com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor. Meu querido, as suas lutas são grandes, elas são severas, elas são duras, mas Deus lhe dá ânimo. Não se entregue à murmuração, não se entregue ao desânimo. Deixe que o Espírito Santo aumente o seu ânimo. Depois a Bíblia fala em benignidade, que é o próximo aspecto do fruto do Espírito. Benignidade é como algumas traduções nos informam, é amabilidade, delicadeza. Ou seja, é quando você fala e a maneira como você fala expressa o bem que você deseja ao outro. Isso é mais do que palavras. É fácil você perceber o que é benignidade. Às vezes você vai a um local que vai ser atendido, numa repartição pública, num órgão de governo, num banco, ou numa agência, ou num hospital, e você chega lá e a pessoa diz assim, boa tarde, e nem olha para você. Boa tarde. Sim, o que é? Você se sente ferido, aquilo é como se fosse lhe humilhando. A pessoa está dizendo as palavras certas, boa tarde, pois não. Mas a maneira como ela fala não é benigna. A benignidade é uma gentileza que nos leva a manifestar o desejo que o outro vá bem, de ser atendido. Ela envolve o sorriso, a cortesia, a alegria do espírito, a ternura do Espírito dentro de você. É interessante a gente notar que Jesus, ele, exceto quando repreendia pecado e quando agia como juiz, ele sempre manifestava ternura. Ele sempre era doce para com todos. Mas algumas pessoas às vezes acham que crente tem que ser severo, tem que ser sério, carrancudo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é benignidade. É você demonstrar ao outro que ele é aceito, que você gosta dele, que você está tendo um prazer de se relacionar com ele. Isso é que é a benignidade. Benignidade é diferente do próximo fruto, que é a bondade. Qual a diferença entre um e o outro? Enquanto a benignidade é a amabilidade, a bondade é a prática do bem. É você fazer o bem. É o amor e a generosidade colocados em ação. Você está servindo ao outro. Não é? É como dizia Martim Lutero, uma pessoa é bondosa quando se dispõe a ajudar aqueles que estão em dificuldade. Aí ela vai ajudando, vai colaborando. Isso é ser bondoso. É claro que às vezes a pessoa pode ser bondosa sem ser benigna. Ela está fazendo bem de uma forma carrancuda. Ou então ela pode estar fazendo o contrário, ser benigna sem ser bondosa. Ela está sorrindo, toda amável, mas não faz o que é necessário para que a outra pessoa receba o bem.
Aí o que acontece? É hipocrisia. Esses dois aspectos do fruto do Espírito têm que estar presentes na nossa vida. Benignidade e bondade. São frutos gêmeos. São gêmeos, ou aspectos gêmeos do fruto do Espírito. Um sétimo aspecto do fruto do Espírito é a fidelidade. Algumas traduções têm fé. Na verdade, fidelidade é uma tradução melhor, mais adequada. Por que isso? Porque aqui está se falando da manifestação do fruto do Espírito que é relacionado com a nossa fé, com a nossa lealdade, com a nossa honestidade, com a nossa confiabilidade. A fidelidade é uma expressão da confiança em Deus. É uma confiança em Deus tão intensa que ela inspira obediência ao Senhor e inspira confiabilidade diante das pessoas. Você tem tanta fé nas providências de Deus, no amor de Deus, no cuidado de Deus, que você obedece ao Senhor e se torna confiável diante das outras pessoas. Isso é muito importante, porque manifesta aquilo que nós somos, se nós somos crentes de verdade ou apenas de aparência. Um outro aspecto do fruto do Espírito é a mansidão. É quando o Espírito Santo desenvolve em nós características que são opostas ao homem sem Deus. Elas não existem na pessoa sem Deus. Por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa nos leva a ser orgulhosos, altivos, arrogantes, egoístas, egocêntricos. Tipo, eu vou pisar no outro antes que o outro pise em mim. Mas o crente não é assim. O crente que é transformado segundo aquilo que Jesus é, ele tem o caráter de Jesus, que dizia: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Ninguém se achegou a Jesus com medo de sofrer um ataque por parte de Jesus, de ser maltratado. As pessoas às vezes tinham medo de Jesus porque tinham receio de não serem curadas, porque estavam no estado de pecador muito grande, de pecado muito grande, e aí tinham medo por causa disso. Mas Jesus era manso, e as pessoas gostavam dele, as crianças se envolviam com ele por causa da mansidão. Essa mansidão, ela é resultado, como diz um comentarista bíblico, é resultado da verdadeira humildade, por causa do reconhecimento do valor da outra pessoa. Aí, reconhecendo o valor de cada pessoa como uma pessoa, alguém criado à imagem de Deus, eu a considero, às vezes, igual a mim ou melhor, superior a mim. Eu sou manso para com ela. A mansidão é no tratamento, sem partidarismo, sem vanglória, com humildade, considerando os outros superiores a nós mesmos, como diz Paulo em Filipenses. A Bíblia nos recomenda isso muitas vezes. E aí cabe uma pergunta aqui. Será que às vezes eu estou sendo arrogante na defesa dos meus direitos, dos meus interesses, dos meus pontos de vista? Ou eu expresso mansidão? O último aspecto do fruto do Espírito é o domínio próprio, que algumas traduções descrevem como temperança. Domínio próprio é a capacidade espiritual que o cristão tem de se controlar em todas as áreas da sua vida. Aqui é difícil às vezes. Aqui é complicado. Na própria sociedade nós somos exigidos a ter domínio próprio, a agir com moderação, com temperança, no relacionamento doméstico, etc. Mas a Bíblia exige isso. Exige mesmo. A sociedade não vê bem uma pessoa destemperada, mas a Bíblia exige que você seja uma pessoa que tenha domínio próprio e, melhor ainda, lhe dá condições pela transformação que o Espírito Santo opera em você. Aí você vai ter um relacionamento doméstico sem atritos maiores. Por quê? Porque você se domina. Você vai ter um relacionamento melhor no trabalho, porque você se domina. Não vai buscar os seus próprios interesses, porque você se domina. Nas questões de sexualidade, no uso da língua, nas controvérsias, nas reuniões, quando as opiniões são contestadas, no trânsito, tudo isso envolve domínio próprio.
Só o Espírito Santo para nos dar essa capacidade. Só o Espírito Santo. Esse é o plano de Deus para nós. Que essas características tão maravilhosas, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, sejam características de nós, nossa personalidade, características nossas. Como você é conhecido? Qual é a imagem que você passa para as outras pessoas? Deus lhe abençoe, para que cada dia mais o Espírito Santo lhe transforme mais e mais, para que o caráter de Jesus, pelo fruto do Espírito, se expresse em sua vida e você seja cada dia transformado segundo Jesus é. Em nome de Jesus. Amém.